Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre aprender idiomas quando você é tímido. Eu não acho que timidez seja um problema para aprender idiomas, na verdade aprender idiomas pode ser uma solução para sua timidez. Eu já fui uma pessoa mais tímida, na verdade eu sou mais introvertida do que tímida. Para quem não sabe a diferença, uma pessoa tímida ela tem medo de falar, ela tem vergonha de falar, e uma pessoa introvertida ela é mais quieta, ela prefere não falar e ela pode até conseguir falar com outras pessoas, mas ela se sente melhor quieta no canto dela, mais sozinha, e ela acaba se cansando mais quando ela fala com muitas pessoas. Falar com os outros é uma coisa que exige um esforço mental um pouco maior, e a pessoa introvertida ela recarrega as energias ficando mais sozinha, mais quieta. O que isso tem em comum da pessoa tímida e introvertida é que são pessoas que passam mais tempo quietas e não interagindo com outras pessoas. O que muitos veem como um problema para aprender idiomas, porque para aprender você precisa se comunicar. A ideia de aprender idiomas é se comunicar. E qual é a vantagem disso, então, para quem quer aprender idiomas e é tímido ou introvertido? É o tempo que você tem para fazer o input. Se você está aprendendo no Brasil, é o tempo que você tem fazendo input, então recebendo informações no idioma que você está aprendendo. Sendo uma pessoa mais introvertida, mais tímida, eu acabei consumindo muito conteúdo em outros idiomas, porque eu passava muito tempo sozinha assistindo coisas, então eu não me importava de ficar sozinha assistindo, consumindo conteúdos em outros idiomas. E uma pessoa extrovertida, uma pessoa que gosta mais de falar, de estar fora, de falando com as outras pessoas, pode ter um pouco mais de trabalho nessa fase, porque ela não se concentra muito tempo ficando sozinho, ela não gosta de passar aquele tempo escutando o idioma, e isso é uma coisa muito pessoal, que você vai ter que estar sozinho, vai ter que ter um tempo sozinho para aprender. Você não vai sempre já começar falando com um grupo de pessoas. Então, nesse começo, quando a pessoa é tímida ou introvertida, ela acaba tendo uma vantagem, porque acaba sendo mais fácil para ela consumir conteúdos no idioma. Para falar um idioma, não é preciso só ter coragem de falar, você tem que ter muita exposição ao idioma antes. Então, não adianta muito você ter a coragem e não ter a exposição. Tá, mas você quer saber? Então, mas e a parte de falar? Se eu tenho vergonha de falar em português, como é que eu vou falar em outro idioma? Por exemplo, eu me sinto muito mais à vontade de falar em inglês do que em português, porque eu sou uma pessoa muito mais direta, então o inglês me ajuda muito nisso, é um idioma muito direto, então pra mim é muito mais fácil me comunicar o que eu estou pensando, transmitir minhas ideias em inglês do que em português. Em português, como eu sou uma pessoa mais direta, eu tenho que tomar muito cuidado pra não parecer grossa às vezes, porque a gente tem... O português é um idioma que, se você for muito direto, pode parecer grosseiro. Ou também tomar cuidado pra não parecer muito íntima da pessoa quando eu tô tentando ser legal. Então tem o português tem essas mudanças muito sutis no idioma, então tem que tomar um pouco mais de cuidado, eu acho que na hora de eu formar minhas frases do que o inglês. Eu lembro de uma aula que eu estava dando uma vez no Brasil e a frase em inglês era só uma frase: He lives on the top of the hill. E em português tinha duas traduções possíveis: ele vive no topo da colina ou ele mora em cima do morro. Se for traduzir para o inglês, significa a mesma coisa, não tem essa diferença, mas em português é uma diferença enorme eu falar que alguém mora no topo da colina, então a pessoa é chique, on top of the hill. Se ela mora em cima do morro, é considerado como uma coisa pobre. Então é o mesmo significado, morro, colina, são sinônimos, mas o sentido que isso dá já é totalmente diferente em português. Então, em português a gente tem que tomar muito mais cuidado com as palavras. Por um tempo até achei assim, deve ser só eu sou estranha de conseguir me comunicar melhor em inglês do que no meu primeiro idioma. Mas eu vi em vários lugares um post das pessoas compartilhando de um pensamento bem parecido com esse. Eu vou colocar aqui e vou falar o que significa pra vocês. A tradução do post é: algum outro bilíngue troca para o inglês para falar de problemas pessoais, porque permite que você se separe da situação, porque falar sobre o assunto no seu primeiro idioma te faz sentir mais vulnerável e exposto. Essa fala eu já vi sendo postada em vários lugares e muitas pessoas concordavam que se sentiam mais expostos no primeiro idioma do que falando em inglês, porque a gente acaba se separando mais do idioma quando não é o nosso primeiro idioma, então a gente sente mais à vontade de falar do que no nosso primeiro idioma. Isso é uma questão que eu acho que pode ajudar quem é tímido, que talvez em português tenha mais vergonha, mas em outro idioma seja um pouco mais fácil de se expressar por essa questão. Porque você se sente mais distante do idioma, as palavras não têm tanto peso em inglês, em francês, do que em português. Então acaba sendo um pouco mais fácil de falar, porque parece que você está distante daquilo que você está falando, é como se você estivesse num personagem, então acaba sendo mais fácil. E também existe a questão cultural, de que é associada com os idiomas onde falam o país. Eu não quero generalizar, porque todos os países têm pessoas com personalidades bem diferentes, mas sempre existe coisas que são mais aceitáveis ou não socialmente, dependendo do país. No Brasil, a gente tem a fama de ser muito amigável, de chegar abraçando, faz amizade fácil, de ser pessoas mais extrovertidas.
o que é algo positivo, mas que em cidades menores, principalmente, vem com um lado negativo, que a pessoa é muito amiga, muito se aproxima e quer cuidar muito da sua vida também. Então as pessoas se importam muito com o que os outros pensam e dizem e tem aquela proximidade muito com as pessoas. Então, pra quem é tímido, isso não é algo muito bom. Então, pra quem é tímido, a pessoa tímida nesses lugares acaba sendo visto ou como muito quieta, estranha ou grossa. E aí você acaba se fechando ainda mais pra falar com as pessoas, porque todo mundo é muito mais extrovertido que você, então dá aquele contraste, né? Eu fui pra fora a primeira vez quando eu tinha 19 anos, sozinha, e eu me senti muito mais confortável pra falar em outro país do que no Brasil, por isso ser um pouco diferente. Porque as pessoas normalmente fora não se aproximam de você tão rápido, não querem saber tanto da sua vida, então você se sente um pouco mais confortável, as coisas é um pouco mais lento. Mas quando você começa a falar com as pessoas, você acaba criando ótimas amizades. Eu não estou dizendo que um lugar é melhor que o outro, mas para uma pessoa introvertida, você acaba se sentindo mais confortável em uma situação assim. E também tem o fato de você estar num lugar novo onde você não conhece ninguém, então você acaba ficando mais à vontade para conversar porque você não conhece ninguém. Se você mora em uma cidade pequena no Brasil, geralmente você acaba sendo mais tímido também pelo seu ambiente do que por você mesmo. Talvez não seja nem sua personalidade, seja o ambiente onde você está. Se você está num lugar que ninguém te conhece, em outro idioma, você acaba se sentindo mais livre para se expressar. E eu vejo que muitos brasileiros odeiam ir para fora e acham mais difícil de fazer amigos fora do país. E isso é normal, não tem problema, porque eu acho que é o tipo de personalidade da pessoa. Eu acho que normalmente as pessoas que são mais extrovertidas acabam achando que os outros são muito frios ou secos porque não tem o mesmo ritmo, não é tão rápido pra fazer amizade, pra já ir abraçando a pessoa. Quem é tímido ou introvertido talvez seja mais fácil pra fazer amizade com pessoas que também são assim, que são um pouco mais quietas ou mais lentas pra fazer amizade. E também depende muito do idioma, às vezes a gente se identifica mais com o idioma ou com a cultura daquele idioma do que outro. Eu já conheci muitos alunos que não deram certo com o inglês ou com o espanhol e se encontraram no francês, ou se encontraram no espanhol. Então, às vezes, a pessoa não dá certo com o inglês, mas se identifica e consegue aprender muito bem outro idioma. Então, a maneira que o idioma é construído também acaba influenciando na sua personalidade e acaba mudando também isso. Então, às vezes, você é tímido em português, mas vai adorar falar em francês, não vai parar de falar francês ou espanhol. Então, isso depende muito também da personalidade do idioma e da cultura do lugar onde se fala o idioma, se você se sente à vontade em comunicar com aquelas pessoas ou não. Então, recapitulando os pontos que podem ser vantajosos para quem é tímido. Mais tempo de input, então você tem mais exposição ao idioma porque você é mais quieto e acaba consumindo mais coisas no idioma. Você consegue se separar do idioma que você está aprendendo e as palavras não pesam tanto, então isso pode ajudar você a conseguir se expressar melhor e não ter tanta vergonha de falar. A cultura onde se fala o idioma é diferente da cultura do Brasil, então talvez você se identifique mais ou se sinta mais confortável com esse ritmo de amizade ou com esse ritmo de falar e de se aproximar das pessoas. E você pode se identificar mais com a estrutura do idioma, da maneira de falar. Como eu disse, o inglês é mais direto, então pra mim funciona melhor, porque eu sou uma pessoa mais direta. Mas, por exemplo, pra ler, eu gosto de algo mais detalhado, então eu gosto de ler em francês, eu não gosto de ler em inglês porque é direto demais para um livro. Então, cada idioma tem uma estrutura que acaba deixando uma personalidade do idioma. Então, se você está começando a aprender um novo idioma agora e você é tímido, não pense que isso vai te impedir de aprender um idioma. E, na verdade, pode ser algo muito positivo, que vai mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de ver o mundo, e talvez você vai se sentir muito mais confortável em outro idioma do que no português. E aprender um novo idioma pode te ajudar a descobrir muitas coisas sobre você mesmo, as coisas que vocês gostam que vocês nem imaginariam se você só falasse português. Então, ser tímido, na verdade, não é uma desvantagem para aprender idiomas. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!